Amém, irmãos. Glória a Deus. Irmãos, hoje eu vou tentar ser bem mais objetivo para eu conseguir terminar o que eu tenho que falar. Para quem já está acompanhando, né? Eu estou focando muito nas questões culturais egípcias, porque não há comprovação histórica sobre os acontecimentos de Gênesis e Êxodo. E o caminho que a gente tem para essas comprovações são através da cultura egípcia. Entender qual influência teve a história de Moisés em cima da deles e tudo. Então é muito interessante, mas eu vou tentar ser o mais objetivo possível. Aí, os irmãos que têm mais interesse nesse lugar aí de pesquisa, me fala que eu mando para vocês o arquivo certinho, para dar uma lidinha com calma, para a gente tentar seguir em frente aqui. Então vamos lá. Abra sua Bíblia lá em Êxodo 3, deixa aberta ela, a gente vai falando aqui, vocês podem ir acompanhando aí no texto. Lá no versículo 1, a gente vai ter uma questão aqui, que é o quê? Dá uma olhada aí na versão de vocês. Aqui na minha vai bem assim. Moisés estava cuidando do rebanho de Jetro, seu sogro. Na versão de todo mundo vai estar falando Jetro, o nome aí, nesse momento. Mas no capítulo anterior, na aula passada, falou do sogro dele, lá no 2,18, com outro nome, Reuel. E agora a gente vai ver o nome Jetro. E depois, lá na frente, vai citar o nome dele, lá em Números e em Juízes, como Robabe. Acho que é isso. Então, tem três vezes o nome dele é citado de uma forma diferente. Aí tem uma explicação para isso, tá? Então, eu coloquei lá. Lá já fala? Ótimo. Que Bíblia é? Ah, tá explicado. Ah, já tem esse nome aí. Isso. Então, é a mesma pessoa. O que pega aí é a questão da tradução. Ó. A dificuldade quando se identifica o termo designa parentes do sexo masculino, resultados do casamento, sogro, cunhado, etc. Não especifica precisamente o familiar referido. O termo era usado como referência aos familiares do sexo masculino de uma mulher que podia se remeter ao pai ou ao irmão, até mesmo ao avô. Grande parte das explicações para essa confusão de nomes leva isso em conta. Talvez Reuel seja o avô, chefe da clã de Jetro. Então, o chefe, lembra que eu falei que eles eram nômades? Dá uma ideia mais de tribo para o que a gente conhece, né? Então, imagina como uma tribo. Então, quando falava Jetro, falava do homem mais velho, o que mandava ali na tribo. Cadê? E grande parte das explicações para essa confusão dos nomes leva isso em conta. Talvez Reuel seja o avô, o chefe da clã, Jetro, o pai de Zípora. Então, quando se fosse falar especificamente que ele é o pai da esposa de Moisés, aí usava o termo Jetro, e Robabe, o cunhado de Moisés, o filho de Jetro, que possivelmente seja o próximo líder da tribo. Então, entende a lógica? Então, era muito mais uma questão de parentesco. É a mesma pessoa. Beleza? Mas as traduções vão mudar e tudo. A gente vai falar muito sobre essa questão dos medianitas. Eu acho muito legal. Então vamos lá. Aí agora vai ter o outro termo aqui que ele vai falar do monte de Deus, né? Ó, continua lá o texto. 3, vou ler a partir do 1. Moisés estava cuidando do rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. Certo dia, ele conduziu o rebanho para a extremidade oeste do deserto e chegou a... Como é que está o de vocês? Horebe, todo mundo? Beleza, que também é o Monte Sinai, que também é o Monte de Deus. Então a gente vai todo para esses mesmos termos. Então o Monte de Deus aqui é designado a Horebe, em outras passagens como Sinai, embora ambos possam referir-se a uma área geral ou uma cadeia de montanhas ou um monte específico. Então tem várias questões. Pode ser uma montanha específica, pode ser uma região de montanhas, pode ser várias coisas, porque vai ser citado em vários momentos. A gente tem que entender que aqui, parece bobo o que eu vou falar, mas a gente esquece disso. Nada de lei foi estabelecido ainda. Então a gente já lê sabendo da lei. A gente lê sabendo onde é o monte de Deus, a gente lê sabendo quais são as leis, como é que deve fazer, mas aqui nada disso existia ainda, só a presciência de Deus. Então a gente vai seguindo por ela. Provavelmente Moisés denomina monte de Deus como reconhecimento da posição que irá
adquirir ao longo da narrativa. Moisés que está narrando esses acontecimentos, ele sabe o final da história. E não devido às ocorrências anteriores ou superstições. No mundo antigo e no mundo clássico, acredita-se que as divindades normalmente faziam das montanhas seu lugar de moradia. Então, em outras culturas, isso também já era comum. Então, o nome Monte de Deus não é por causa de superstição, de outras culturas, não. É porque Moisés que está narrando. Ele está falando que esse é o mesmo monte que vocês vão conhecer depois como Monte de Deus. Então, ele está trazendo essa direção, não uma superstição. Explicações envolvendo o fenômeno... aí aqui é a sarça ardente. Então, a sarça ardente, a gente tem que lembrar, a gente sempre vê, né, nos filmes, nas coisas, mas que... Aí, ó, já vamos para uma aplicação pessoal bem legal aí. Vai ter a ver com a ministração da Rosane aqui hoje. A sarça ardente, a sarça pegando fogo em si, não era algo surpreendente para Moisés, porque isso acontecia. Isso estava acontecendo por várias explicações. Eu coloquei ali por fenômenos da natureza, que pode ser gases, ou até mesmo pelo calor. A gente mora no Cerrado, a gente está chegando a agosto aí, vai começar. A gente sabe muito bem o que é isso. Então isso era muito comum. Mas o que chama a atenção de Moisés? A sarça não se consumia. Ou tem alguma coisa diferente aqui. Então, em uma coisa que era muito comum no que estava acontecendo no dia a dia dele, ele conseguiu ver Deus agindo de uma forma diferente. Espera aí, isso não é uma sarça qualquer. Tem alguma coisa diferente. Eu vou lá olhar. Então, quando ele vê a sarça pegando fogo, ele poderia passar e olhar e falar: vamos contextualizar para a gente. A gente está em agosto mesmo. É normal isso aí. Entendeu? Mas ele olhou e falou: espera aí, essa sarça não se consome. Oi? O que tem de diferente nisso? Aí eu coloquei lá das explicações nos textos egípcios, isso que é importante para essa linha que eu estou levando. De período posterior, então, depois desses acontecimentos, se eu não me engano, é 1 milênio. 1 milênio depois de Moisés, tem vários escritos egípcios que vão trazer essa mesma ideia do Deus do céu aparecendo numa visão em forma de chama em um específico arbusto. Então, o que isso nos leva a essa questão que eu estou falando? Que a história de Moisés era contada entre os egípcios. Eles conheciam essa história. Tanto que 1 milênio depois da escrita de Moisés, começou a surgir escritos egípcios falando da mesma história, mas mudando os personagens, mudando a situação específica do que estava acontecendo. Então, eles tinham conhecimento e passavam de geração em geração de tudo que eles ouviram falar. Aí, vamos assistir mais um videozinho, é curtinho, que é o lá do Príncipe do Egito, esse momento da sarça ardente, que eu acho incrível. Já vou dar um negócio legal para vocês. O homem que faz a voz de Deus, depois vocês pesquisam lá, ele é um dublador famoso. Ele fala que ele chorou loucamente para fazer essa cena. Não era cristão. E chorou, que ele falou que sentiu uma coisa muito diferente quando fez essa cena. Eu acho incrível isso. Que ele falou que ele decorou o texto inteiro e ele dublou tudo de olho fechado. Que ele falou que não conseguia ficar com o olho aberto, porque ele sentia uma coisa muito pesada ali no ambiente. É incrível isso. Ó, vamos ver lá.
Moisés, eis-me aqui. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Quem é você? Eu sou o que sou. Eu não entendo. Eu sou o Deus dos teus ancestrais, Abraão, Isaque e Jacó. Você é filho da minha mãe, Joquebede. Você é nosso irmão. O que quer de mim? Certamente vi a opressão do meu povo que está no Egito e ouvi seu clamor. Por isso desci a fim de livrar o povo da escravidão e trazê-lo a uma terra boa, terra que mana leite e mel. Vem agora. Quem irá a Faraó serás tu. Eu? Quem sou eu para guiar esse povo? Não vão nem acreditar em mim, não vão nem me ouvir. Ensinarei o que deves dizer. Eu era inimigo deles. Eu era o príncipe do Egito, filho do homem que assassinou seus filhos. Não, escolheu o mensageiro errado. Como posso sequer falar com eles? Quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora! Oh, Moisés, eu serei contigo quando fores ao rei do Egito. Eu sei, porém, que Faraó não te escutará. Portanto, estenderei a mão e ferirei o Egito com todos os meus prodígios. Toma, pois, o cajado na mão, Moisés, com o qual hás de fazer os sinais. Eu serei contigo, Moisés. Aí, tá bom. É bonito, né? Não, e eu que sou dessa área, né? É muito bonito ver esses detalhes. A voz de Deus firme, a voz de Deus suave. Deus, ao mesmo tempo que ele está ali exortando ele, Deus está cuidando dele, Deus está direcionando. É muito bonito. Tipo, a criação ali da cena foi, eu acho, perfeito. E eu sei as falas que eu já fiz. Aquele documentário da Netflix de Moisés. Lá é muito interessante porque ele coloca o olhar de todas as religiões que nasceram de Abraão. Então, tem, o muçulmano, tem a visão do muçulmano, do cristianismo e do judaísmo. Sumiu o judaísmo. E aí a gente sabe que a tradição judaica, eles têm a tradição oral, né? Então, que é passada desde essa época. E aí lá eles colocam que esse monte, o Monte Horebe, já era um monte de adoração antes de ser. Então, assim, no filme coloca sempre Moisés incomodado com o monte, sabe? Sempre olhando para lá, sempre parece que uma coisa estava chamando ele já há mais tempo. E ele sempre incomodado. E ele pergunta para a esposa, o que é ali? Ela fala, não, ali é um monte dos deuses.
a gente sobe lá para orar. Eu não sei se ela fala que se sobe para fazer alguma coisa ou se eles quase não vão lá por medo, né? É uma dessas duas situações. Mas eu já assisti 2 vezes e tem muita coisa interessante, muita coisa da religião muçulmana que eles falam que é bem interessante, porque eles também têm, né, esse vínculo com Moisés. Mas depois vocês assistem para você ver. É outra visão, assim, abre um pouco a nossa visão, esse documentário. E é interessante a gente ter isso. Nós cremos porque cremos, mas nós vamos evangelizar pessoas que não creem. Nós temos que ter conhecimento sobre isso. A gente não tem esse conhecimento fora da Bíblia para a gente acreditar nas coisas que estão na Bíblia. Não, nós cremos. Mas nós temos um objetivo que é pregar o evangelho. A gente tem que pregar o evangelho para o muçulmano. Então a gente tem que saber como é que o muçulmano vê essa história. A gente tem que saber. Isso é muito interessante, a gente abrir a mente para isso. O nome do dublador é o Guilherme Briggs. Acho que o dublador mais famoso do Brasil, né? O mesmo dublador que faz o Superman e tal. E nessa cena, no filme ele dublou tanto Moisés como também a voz de Deus. E ele fala, tem um videozinho short do YouTube, ele contando de como é que foi essa experiência, de que a princípio para ele aceitar esse papel foi um pouco difícil, era um pouco controverso, justamente o fato dele não acreditar em Deus e por já ser conhecido, exatamente, e a forma como ele sentiu Deus fazendo esse filme. Então, até a forma como Deus trabalha, os instrumentos, né, a forma com que ele usa, e a forma como ele foi tocado, e eu acredito que mudou a vida dele dali em diante. É incrível ver isso. Isso é muito legal. E vocês observaram que tem 2 vozes, né? Tem uma voz feminina também, junto. Que é para mostrar que Deus é correção e mansidão, eles têm todas essas jogadas. Isso eu acho muito legal. Mas vamos continuar. Foi só para dar uma inspirada. Então vai lá, o nome, Yahvé, quando ele vai falar na tradução ali que ele é o Deus dos seus pais, né? O Deus da sua descendência. A prestação de Deus faz de si mesmo o Deus de seu pai. Sugere o conceito de divindade protetora. Talvez ainda fosse a compreensão mais precisa que os israelitas tinham de Yahvé. Este título deixa de ser usado assim que Yahvé se torna a divindade nacional em Sinai. Também serve para identificá-lo como o Deus da aliança. Então vai iniciar todo esse processo da aliança, a gente vai chegar na nova logo, que é Jesus, e vai-se embora. Então vamos lá para os detalhes, tá? Então, tirar as sandálias. Os sacerdotes costumavam entrar descalços nos templos a fim de evitar levar pó e impureza de qualquer tipo para dentro. Mas isso é depois. Lembra do que eu falei no começo? Então, olha só, mais uma vez falando uma coisa que eu falei, que acho que foi no dia do bate-papo. Como que Deus ali em Gênesis e Êxodo, ele vai falar sobre princípios, não sobre regras. Então, os princípios que ainda nem foram estabelecidos, ainda nem existe tabernáculo, ainda não existe nada, os princípios já estavam ali. Ei, Moisés, tira a sandália do pé, porque esse lugar é santo. Começa a entender isso, Moisés, porque você vai entrar em lugares santos. Você vai construir, você vai direcionar. Então, os princípios de Deus, eles já estão desde o início. Então, Deus não cria o tabernáculo por causa de Moisés. O tabernáculo já é criado porque Deus já é. Entende? Ele quer habitar no povo e isso é lindo. O outro termo, a terra de leite e mel. A terra de Canaã é descrita como uma terra onde mana leite e mel. É uma referência à exuberância da terra favorável ao pastoreio, mas não necessariamente adequada à agricultura. O leite é o produto dos rebanhos, enquanto o mel representa um recurso natural, tratando-se provavelmente da seiva extraída da tâmara, e não o mel de abelhas, que a gente conhece. Então, ele está falando que vai ser uma terra que vai frutificar no que eles vão trabalhar. Então, eles vão... Isso. Então, vai ser bom para vocês. Aguardem, é um lugar bom. Uma expressão semelhante a essa pode ser encontrada, aí as coisas que eu estou focando. Eu não vou ler os nomes não, tá? Aí, que retrata a volta da fertilidade à terra, descrevendo que é um rio das estações da chuva, onde escorria o mel. Os textos egípcios com a história de Sino, acho que é isso, já descrevia a terra de Canaã como rica em recursos naturais e também em produtos agrícolas. Então, todos já conheciam que a terra de Canaã era uma terra produtiva. A terra de Canaã, é porque aqui no filme não teve, né? Mas aqui no texto a gente vai ver. A terra de Canaã já havia sido habitada por outros povos. E aqui no texto Deus vai falar, né? Vai citar esses povos. Na lista desses 6 grupos de povos que ocupavam Canaã, os 3 primeiros são bem conhecidos.
ao passar que os 3 últimos são praticamente desconhecidos. Então, os 3 últimos que Deus vai citar, deixa eu ver a partir de qual versículo está. Se alguém achar aí, pode falar. Ele fala, a terra dos eus, e eus, e eus, e eus. É o 8. Tá ali. 16? Deixa eu ver como é que tá aqui. Que aqui é esse aqui junto com o texto. 17. Isso. Aí no meu vai estar assim. E levaram-os para a terra dos cananeus, itias, amorreus, ferezeus, heveus e jebuseus. A terra que mana leite e mel. Então era uma terra já conhecida. Então quando Deus fala que vai mandar eles para uma terra, é uma terra que eles já conhecem, que já era habitada por outros povos. Esses 3 últimos povos que ele vai citar, só vai estar citado na Bíblia. Os outros 3 primeiros a gente consegue achar na história a existência desses povos e que eles viveram lá em Canaã mesmo. Então a gente já consegue ter essa comprovação. Aí os outros pode ser por traduções. Às vezes o termo que os hebreus usavam para esses 3 últimos povos eram termos que não se usam mais. Então são caminhos que a gente pode seguir. Os cananeus eram os principais habitantes da cidade fortificada da terra, embora não pareçam ser nativos da região. Os hititas eram originários da Anatólia, a atual Turquia, mas alguns grupos haviam migrado para o sul e ocupado parte da Síria e de Canaã. Os amorreus são conhecidos com base em documentos escritos já na metade do 3º milênio. A maioria dos estudiosos acredita que eles ocuparam muitas áreas do Oriente Próximo e eram províncias da Síria. Então, esse início, esses 3, todos têm comprovação histórica. E comprovação histórica que eles viviam lá na terra. E que a terra era conhecida como uma terra que mana leite e mel. Então já segue esse caminho. Aí agora os últimos, ainda há dúvidas sobre o termo ferezeu. Não se sabe ao certo se ele se classifica como uma etnia ou de forma étnica ou sociológica. Os aveus às vezes são relacionados aos hereus. Nesse caso pode se tratar de urritas. Os jebuseus ocuparam a região mais tarde associada à tribo de Benjamim. Essencialmente, a cidade de Jerusalém e frequentemente são ligados aos ferezeus, que habitavam essa mesma região. Não há referência aos ferezeus, aveus e jebuseus fora a Bíblia. Então a Bíblia vai citar esses povos em outras situações também lá na frente. Só que não tem referência por fora, pode ser pela tradução, de que seja outro nome que era conhecido e etc. Então vamos lá. O bonitão lá, eu sou. Né? Isso é maravilhoso. O nome pessoal do Deus de Israel, o Yahvé, geralmente traduzido como Senhor, é formado a partir do verbo ser. O versículo 14 faz uso da forma alternada do verbo na primeira pessoa. Eu sou o que sou. O nome Yahvé para o Deus de Israel é confirmado fora do Antigo Testamento. Na estrela de Mestre, então, em outras culturas, esse nome Yahvé ele é citado, o nome de Deus. Nos ostracos de Arad, nas cartas de Laquis e inscrições desse nome aí eu não vou tentar. Então, o nome Yahvé, ele é citado em diversos outros lugares. Então, era o nome do Deus de Israel, o Deus eu sou, ele era conhecido em outras culturas. A gente vê isso na Bíblia, né? Que os outros povos tinham medo. Não são vocês aquele povo que passou pelo mar? Não são. Então, ele era conhecido, não era só uma coisa dentro da cultura deles. Já dá um medinho. Já era conhecido. Então, e isso é legal, porque historicamente existe o nome Yahvé em outras escritas. E de outras culturas o nome Yahvé vai estar sendo citado. E é como um Deus, eu acho que é nessa próxima parte que eu coloquei, que ele é citado como um Deus de estrangeiros. Então, é um Deus de um povo estrangeiro. Então, aí a gente volta lá para Paulo, que a gente falou até também. O Deus desconhecido. Então, tipo, esses mistérios de Deus ali. E, gente, e é muito perfeito essa fala de Deus. Eu sou o que sou. Então, Deus vai quando a gente vai estudar teologia, né? Qual é o princípio ali do ensino da teologia? Deus não existe. Porque não tem como estudar Deus, porque ele é o que ele é. Ele não tem começo, ele não tem meio, não tem fim.
Então não tem como trazer uma atribuição de existência para Deus, porque existir é uma coisa que nós entendemos. Deus vai para um lugar que nós não entendemos. Ele é o que ele é. Mas o que o Senhor é, Senhor? Eu sou o que eu sou. E é isso. É o que a gente consegue entender. Quer ver uma coisa que eu gosto de pensar? Eu falo muito isso para os jovens, de pensar assim. Vocês conseguem ver que Deus não é tempo? Então Deus não é tempo. Então Deus não é hoje. Deus não está parado assistindo essa aula na escola dominical. Deus não vai sentar e assistir a aula. Deus não é sobre o tempo. Deus ele já existe e subsiste em tudo. Então, Deus já sabe o final de todas as coisas. Aí leva para um monte de questionamentos, né? Então Deus sabe o final de todo mundo. Não, Deus, ele é todas as coisas. Então, é um entendimento que vai além de nós. Não faz sentido essa fala. Deus, a gente entende que agora são 10h22, daqui a pouco é 10h23. Para Deus, o tempo não existe. Então, Deus, aí em outras palavras, é pesado, tá? Isso. Em outras palavras, Deus não se importa com essas coisas que estão acontecendo aqui agora. Porque ele tem uma visão geral de tudo. Então, às vezes, até lá em Coríntios, vai falar bem assim, que as nossas leves e momentâneas tribulações. Nossa, você lê aquilo ali passando por um problema difícil, você fala, nossa, Deus está chamando de leve e momentânea tribulação. Está produzindo para nós uma coroa de glória. Aí ele fala, olha para o alvo, ou seja, olha para o fim da história. Entende que tudo é um processo, que Deus está no controle. Então, Deus ele está além do tempo. Então, Deus não está na existência, ele está além da matéria. Então, Deus não é matéria, ele pode se apresentar com matéria, aí já é outras áreas. Pode ser que Deus faça isso, pode, mas ele não é matéria. Não tem como pegar o DNA de Deus, levar para o laboratório e estudar. Não é assim que funciona. A gente teve um começo, tem um meio, mas não vai ter um fim. Ele não tem nem um começo, nem um meio, nem um fim. Ele é tudo. Loucura, não é? Ele não foi criado, ele é. Então, ele se apresenta assim, eu sou o que sou. Ele tem um nome que é impronunciável. Não tem como a gente pronunciar esse nome. Isso, eu serei o que serei. Se eu quiser me manifestar desse jeito, isso é maravilhoso. Tipo, eu gosto muito quando falo de Moisés, vou entrar de novo na ministração da Rosana. É um lugar que me leva para chorar muito, porque acho que Moisés foi o primeiro personagem bíblico que eu estudei de fato. Eu falava bem assim, nossa, e eu ficava, nossa, eu quero ver Deus. Eu quero ver Deus passando. Eu quero que meu rosto brilhe. Então, tipo, eu fico fascinado com todos os processos, né? Que ele passou. Porque, tipo assim, a vida dele não foi fácil. A gente lê, a gente vê um filme e acha que é rápido. Mas tem os 40, 40, 40, né? Imagina que são 40 anos ali no Egito. 40 anos ele ali no deserto, 40 anos com Deus em silêncio, depois que ele foge. Deus não falou nada, e do nada ele aparece na sarça pegando fogo e fala, volta para o Egito, e vai virar guerra agora, e você é o responsável. O quê? Quem sou eu? Agora chega meio assim, por que Deus? Porque eu sou o que eu sou, entendeu? Então vamos lá. Deus sempre se diminui para falar a nossa língua. Por que ele esperou 40 anos para falar com Moisés? Certamente ele estava esperando Moisés passar por um processo, um rancor muito grande, né? Um medo muito grande. Então, eu acho que esse tempo, eu acho incrível, porque Deus podia chegar a qualquer hora nele e falar, mas ele esperou. Ou seja, ele se iguala a gente, ele desce ao nosso nível, e literalmente desce, né? Se rebaixa ao nosso nível, para a gente conseguir entender ele. Tudo que ele é perfeito. E é aquilo, né? Que ele que capacita. Então ele vai capacitando até chegar e falar, agora vai. Mas eu não estou capacitado. O eu sou está te enviando. Isso é lindo quando ele fala isso. Então vamos lá. As autoridades, agora para a gente entender, quando Moisés volta, ele vai ter muitas dificuldades. Que não é só o faraó. Ele tem que convencer todo um povo de que ele ouviu a voz de Deus. A voz de Deus que estava silenciada há 400 anos. Como é que esse cara, que foi criado pelos egípcios, vai chegar aqui na gente agora e vai falar que ele ouviu a voz de Deus? Como assim? Aí Deus fala para ele,
ensinarei o que deve dizer. O Espírito Santo, já ali no Velho Testamento. Ele que vai dar as palavras, ele que vai direcionar. Por quê? Era uma situação difícil. Então ele ia ter que fretar ali no 16, 17. Deixa eu ver como é que está falando. Ah, é o que a gente leu, né? Reúna os líderes de Israel e diga a eles. Todo mundo fala os líderes? Alguém fala autoridades? Não? Anciãos. Então eu coloquei lá. As autoridades ou os anciãos, aqui são os líderes dos clãs de Israel. Qual eram os clãs de Israel, gente? As tribos já era bem dividida. Esses eram os descendentes de Judá, esses eram os descendentes de não sei quem. Então já existia. Cada um tinha o seu ancião, a pessoa mais velha que ia liderar esse grupo. Geralmente, eles formavam uma assembleia governante que supervisionava a liderança de uma aldeia ou comunidade. Então, a forma que eles se dividiam ali. Lembra que na aula passada a gente fez até um cálculo que dava, em média, 2 milhões de pessoas? Pela quantidade de homens que estavam vivos, quantidade de filhos que poderia ter, dava 1,800. Então, aí o Deus dos Hebreus é um título usado somente no contexto do Êxodo, visto que os israelitas geralmente referem-se a eles mesmos como hebreus, apenas para os estrangeiros. Alguns relacionaram o termo hebreu às palavras daquela história lá que eu falei que vai citar Yahvé e tudo, encontrada nos textos antigos desse período. Não é uma designação étnica ou sociológica que se refere aos povos desalojados. Aquilo que eu falei. Quando vai falar de Yahvé e o Deus dos hebreus nas escritas dos egípcios, está falando de um Deus de um povo nômade, um povo que estava ali que não fazia parte do Egito. Aí que leva esses caminhos para a gente ter essas comprovações científicas de que realmente aconteceu. A gente até questionou na última aula, né? Tipo, claro que não vai achar, gente, achado arqueológico dessa época, porque foi Deus que fez tudo. Deus que deu comida, Deus que deu roupa, Deus que deu água, Deus que fez tudo para o povo no deserto. Como é que vai achar alguma coisa? Tudo era sobrenatural. Tudo estava além do nosso entendimento. Não tem como. Não tem como, é impossível mesmo. E é engraçado também, porque lá fala, quando vai construir o tabernáculo, que tudo que eles trouxeram foi para a construção do tabernáculo. Então, qualquer coisa que eles tinham entre eles, eles usavam para construir. Todo o ouro, toda a riqueza, eles usaram na construção do tabernáculo. Tudo. Porque tinha que ser, não era deles, era de Deus, foi Deus que ganhou. Não foram eles que lutaram uma guerra e ganharam, eles não mereciam aquilo. Então, eles tinham esse... Aí, mais uma vez, a gente volta. Eles tinham esse princípio já. Por mais que não existisse essa lei ainda, eles já tinham esse princípio. Então, caminhada de 3 dias para oferecer sacrifício. Então, o primeiro pedido que vai acontecer ali é ele pedindo para o povo sair para celebrar uma festa no deserto. Lembra? Então, mas o que é isso? Qual é a lógica disso de verdade? Então, o pedido feito a Faraó tem o propósito de obter permissão para uma peregrinação religiosa de 3 dias no deserto. Geralmente seriam 2 dias para a viagem de ida e volta e um dia inteiro de celebração lá religiosa. A recusa do Faraó acrescenta aos seus delitos o de opressão religiosa. O que ele vai fazer aqui? Ele vai falar bem assim, lembra que a gente viu na última aula lá eles fazendo o tijolo? Então vocês precisam do barro, da areia e da palha, certo? Não vou mais ofertar a palha. Vocês vão ter que ir atrás da palha também para fazer os tijolos. Então, esse pedido só de sair para celebrar uma festa já traz uma opressão muito grande sobre eles. Aí, a poderosa mão de Deus. A imagem de uma poderosa mão ou de um braço estendido... Gente, eu estou falando de coisa que já acontece lá na frente, tá? Porque Deus, na hora que ele fala com Moisés, ele já vai citando o que vai acontecer. A imagem de uma poderosa mão ou de um braço estendido é comum em inscrições egípcias, representando o poder do faraó. É uma expressão usada em toda a narrativa do Êxodo como um sinal do poder de Deus superior ao de Faraó. Então, vamos ler aí o 3, o 19 e o 20. No meu vai estar assim, E o Eterno disse a Moisés em Midian: pode voltar para o Egito. Todos os que queriam matar você já morreram. Moisés pôs a sua esposa e os seus filhos sobre um jumento, iniciou uma viagem de volta... porque aqui já é da circuncisão. Eu anotei errado. É antes. Então leia aí, por favor. É diferente. Eu sei. Eu estava lendo o 4. Pode ler. Pode ler, pastor.
Eu sei, porém, que o rei do Egito não o deixará ir se não for obrigado por mão forte. Portanto, estenderei a mão e ferirei o Egito com todos os meus prodígios que farei no meio dele. Depois disso, o rei os deixará ir. Então, essa fala de Deus, da mão poderosa de Deus, ela já está mostrando para o faraó que ele não tem poder nenhum. Porque o significado do poder da mão de faraó era muito forte. E durante todo o momento das pragas aí a seguir, vocês vão ver a mão de Deus, a mão de Deus. Mais uma vez, não ficarão nenhuma das famílias. Vai lá, ó. Agora os 3 sinais. Isso aqui não teve no filme, né? Esse aqui é muito legal a gente ver. Então, lá do versículo 1 ao versículo 9, vai estar citando esse momento que Deus vai fazer 3 sinais de milagres ali na frente de Moisés, mostrando o que ele poderia fazer, acredito eu, para trazer mais confiança a Moisés do que viria, né? É provável que cada um dos 3 sinais que o Senhor concedeu a Moisés tivesse um significado simbólico. A vara era um símbolo de autoridade no Egito. O faraó era representado pela figura da serpente. O primeiro sinal, então, indica que a autoridade do faraó estava totalmente na mão de Deus. Qual foi esse primeiro sinal mesmo? Quem lembra? Pegou o cajado, a vara que estava na mão dele, ele vira uma cobra, aí ele pede para pegar de novo, ele volta a seu bastão. Então, tipo assim, olha o resultado simbólico disso. A serpente simbolizava o poder do faraó. Então, ele está vendo essa vara simples que está na sua mão? A gente imagina um cajado bem bonitão, né? Só que está vendo essa vara simples que você está usando aí só para chamar as ovelhas? Joga isso aí no chão aí, ó. Aí, tipo, essa serpente, dá medo dessa serpente? Ai, meu Deus, a autoridade. Pega de volta esse cajado. Com isso aí, você vai fazer sinal. E mostrando esse poder. O segundo sinal, ele provoca uma doença de pele, geralmente traduzida como a lepra na mão de Moisés. Na verdade, esse termo é usado para descrever várias doenças de pele de menor gravidade. Na Bíblia, quando essa doença é infligida a uma pessoa, é um sinal de castigo por insolência. Ou seja, quando alguém presunçosamente atribui a si mesmo o papel divino. A gente vê isso lá na frente acontecer com a irmã de Moisés, né? Com Miriam. Vocês lembram disso? Miriam ficou revoltadinha lá, queria falar a hora certa que Deus tinha que falar, não sei o quê. A Bíblia fala que uma terrível lepra branca invadiu todo o seu corpo, a pior das lepras, porque ela quis se colocar no lugar de Deus. Então, isso lá na frente, em outras citações também, vai estar muito comum de Deus fazer isso. Quando alguém tenta se colocar no lugar de Deus, então essa lepra aparece, demonstrando assim a intenção de Deus de punir Faraó. A doença implicava um afastamento da presença de Deus, uma vez que a pessoa infectada se tornava impura. Então, ele estava mostrando assim que Faraó, ele acha que ele é Deus. Entendeu? Mas eu tenho poder para, mais uma vez falando de princípios, coisas que vão virar princípios lá na frente para o povo. Deus está mostrando desse sinal. E o terceiro sinal, a transformação de água em sangue, demonstra que Deus era quem controlava a prosperidade do Egito, que dependia totalmente da água do Nilo. Também é um prenúncio das pragas que estariam por vir. Eu vou ler aqui. No entanto, Moisés previa uma dificuldade. Eles não vão confiar em mim, não vão acreditar em nenhuma palavra sequer. Eles vão dizer, o Eterno apareceu a você? Que nada. Então o Eterno disse, o que é isso em sua mão? Uma vara. Jogou no chão, Moisés obedeceu e ela se transformou em uma cobra. Ele tratou logo de ficar fora do alcance dela. Ai, calma aí. O Eterno ordenou a sua mão, estenda a mão e pega pela cauda. Ele fez isso, e a cobra voltou a ser uma vara em sua mão. Assim eles vão acreditar que o Eterno Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó apareceu a você. O Eterno disse ainda, põe a mão por baixo da camisa. E ele obedeceu. E quando retirou, a mão viu que ela havia ficado leprosa. Parecia como a neve. Então, uma lepra branca, igual que eu falei lá da Miriam. O Eterno ordenou, põe a mão de novo por baixo da camisa. E ele fez. Quando retirou a mão, ela estava saudável. Se eles não acreditarem em você, nem se convencerem com o primeiro sinal, vão acreditar depois do segundo. Mas se, mesmo depois de ver os 2 sinais, ainda não acreditarem, nem derem ouvidos à sua mensagem,
tire um pouco da água do Nilo e derrame sobre a terra. A água que você derramar se transformará em sangue quando tocar no chão. Então, olha só, Deus está falando para ele, por que você está preocupado se as pessoas vão acreditar em você ou não? Eu tenho todo o poder. Oi. Ah, foi. E foi bem. E Deus foi lá, então, e mostra esses sinais para ele, com todos os arrodeado de significados que talvez nem ele mesmo entendia. Moisés ali na situação. Talvez nem ele mesmo estava entendendo tanto de significado que teria para o faraó vendo aquelas coisas acontecendo. E é que ele nem está citando ainda as pragas. Moisés sabe nem o que está vindo por aí. A vara de Moisés torna-se um símbolo do poder de Deus e da presença com Moisés. Não tem nenhuma semelhança com instrumentos de magia que a gente vai ver lá os magos de Faraó usando. Nunca usá-lo recorrendo ao encantamento ou palavras mágicas. Não é um objeto usado para manipular Deus, e exceto em um incidente infeliz, que a gente vai ver lá na frente, né? Bem infeliz, que vai custar caro. Moisés não tem controle sobre ela, mas apenas a utiliza de uma forma correta, conforme é instruído. Então, o cajado de Moisés, ele não é um objeto mágico, que ele tem que falar um ritual e vai acontecer tal coisa, não sei o quê. Ele está de acordo com a... Tá certo esse microfone? Para mim está dando uns ecos. Tá? Uma coisa de... Deixa eu ver. Oi. Uma coisa de encantamento. Então, para você transformar água em sangue, você fala assim, assim, assado. Para você fazer... Não era isso. Era quando Deus queria. O cajado estava com ele, a autoridade estava sobre ele, mas quem manda naquela ação é Deus, não é Moisés. Então, Moisés quer fazer tal... Não é assim que funciona. Quando Deus mandar que ele pegue o cajado e toca no mar, o mar vai abrir. Mas se ele bater na pedra para sair água, vai ter problema para ele depois. Então, vamos lá. Agora, essa parte aqui, ela ai, Deus, que demora. Tá calor aqui. Agora é uma parte meio tensa, que a gente vai ver. Vai lá no... essa aí que eu estava lendo. No 4, versículo 18. Eu lembro quando eu li isso a primeira vez, eu fiquei, gente, que cena de filme esquisita que acontece aqui agora. Por quê? Imagina que eles estão indo de volta lá para o Egito. Aí fala que Deus foi atrás de Moisés querendo matar ele. Deus quer matar Moisés. Você fica, uai, Deus, o que está acontecendo? Você não ia lá para o Egito libertar o povo. Aí Deus vai correndo querendo matar ele. Aí ele vai e resolve fazer a circuncisão no filho dele, pega uma pedra e faz a circuncisão no menino ali, que nem era um bebezinho mais, coitado. Aí a mulher dele vira para ele e diz assim, realmente você é um marido sanguinário. Aí você fica, gente, que cena tenebrosa. O que aconteceu aqui? Aí vamos lá. O fato dos egípcios não mais buscarem a morte de Moisés pelo seu crime de assassinato não significa que ele tivesse sido absorvido nessa questão com Deus. Lembra que ele tinha matado uma pessoa? Ele tinha matado uma pessoa. E aí a gente volta a falar aquilo que a gente estava falando, é um Deus de princípios. Nessa época, gente, qual era o princípio? Princípio de Deus aqui, quando ele vai estabelecer com Moisés lá criando o povo. Morreu, matou, tem que morrer. Entende? É um princípio. Você não pode fazer esse tipo de coisa. Então, a Bíblia fala lá que Deus foi atrás de Moisés. Deixa eu só... Aqui. Aí vamos lá no 24, 26. O Senhor procura matá-lo. Os textos nos informam que não havia mais ninguém no Egito que quisesse matar Moisés. Mas diante de Deus, ele ainda era culpado por haver derramado sangue. Mais tarde, surgiram as cidades de refúgio para garantir abrigo aos que haviam cometido um crime, até que a situação se atenuasse. Moisés buscou o refúgio em Midian. Então, mais uma vez, uma coisa de princípio. Uma coisa que vira lei lá na frente aconteceu aqui de uma forma natural. Ao deixar seu lugar de refúgio, Moisés fica sujeito a ter que prestar contas do seu crime. Há outros personagens do Antigo Testamento que o Senhor chamou para ir a algum lugar, mas depois, durante o caminho, da mesma forma, Deus foi atrás da pessoa, como Jacó, que a gente já estudou aqui,
né? O anjo foi lá atrás dele, e Balaão, que a gente ainda vai estudar. É uma história também muito louca. Em ambos os casos, Deus de fato queria que fizesse a viagem, mas precisava resolver um assunto com eles antes que pudesse seguir adiante. Aí volta no que já foi falado hoje. Deus tinha muita coisa para preparar ali, para organizar. Imagine a culpa que ele tinha por ter matado alguém. Ele precisava sentir que isso não existia mais. Então Deus vai procurar matá-lo, literalmente. Aí tem as explicações da fala da Zípora. Era costume em Israel e no Egito usar uma lasca de pedra para realizar a circuncisão, mesmo depois de ter criado outros instrumentos. Já havia as pedras pontiagudas facilmente encontradas, era um instrumento tradicionalmente usado para fazer a circuncisão. Então, por mais que eles já tinham outros instrumentos, era comum usar a pedra. Porque quando a gente lê, fica, meu Deus, que desespero. O marido de sangue, ou sanguinário, igual na minha versão. Estudos recentes surgem que muitas culturas os homens eram circuncidados pelos parentes da sua mulher, que desse modo estendiam a proteção dos familiares ao homem e aos seus filhos. Se esse era um costume dos medianitas, podia servir como uma extensão do refúgio de Moisés em Midian. Entre os israelitas, o sangue também é encontrado no ritual da Páscoa. Lembra? Vai passar o sangue na porta, oferecendo proteção contra a matança do anjo de Deus que vai descer. O comentário de Zípora de que Moisés era um marido de derramamento de sangue indicaria tanto a necessidade dele de receber proteção de sua família, como de expiar a sua culpa. Mais uma vez, volta os princípios que vão acontecer só lá na frente. Então, pode ter uma série de significados nisso. Aí, lembra que eu falei sobre os medianitas? A Bíblia deixa clara que os medianitas, eles eram... Deixa eu só ver se eu coloquei isso. Então, a Bíblia deixa claro que os medianitas, eles serviam a Deus, o mesmo Deus. Mas, aí, quando a gente vai estudar ali, aí o que eu gosto muito de falar para os jovens, eu sei que tem coisa na Bíblia que é difícil de estudar. Você vai ver lá, aí nasceram os Zeus, os Nananeus, os Berereus e tal, mas tem uma hora que vai surgir uma curiosidade, porque, por exemplo, agora, como assim os medianitas criam em Deus? Quem são os medianitas? Aí você vai voltando à Bíblia lá. Quais são as descendências? Quem é que chegou em Midian? Então, eles também eram descendentes de Abraão. Também era. Só que, lembra que eu falei? Eles eram nômades. Então, eles andavam em vários lugares. Então, eles acabavam misturando com outras crenças. Então, as crenças deles eram bem bagunçadas. Aí, esse negócio que você falou do monte, eu achei muito interessante por isso. Porque pode ser que esteja ligado nisso. Eles tinham uma crença, tinha um outro povo que podia adorar aquele monte, e não sei o quê, e eles iam se influenciando por outras crenças. Então, muitas coisas nos costumes ali de Jétro, de Zípora, eram diferentes dos costumes que a gente vai ver quando se estabelecer a lei, porque houve uma mistura ali das coisas. O povo aqui, desde o momento que foram para o Egito, eles viveram entre eles mesmos. Eles não moraram com os egípcios. Isso fica claro? Nesse documentário fala isso, que a mente ali era praticado a monolatria, que era assim, adorava só um Deus, mas acreditava na existência de outros deuses também. Porque foi Então vindo coisa de tinha o outras Deus culturas. supremo, o Senhor, o Yahvé, mas tinha outros deuses. A adoração era só para ele, para Deus. Mas eles sabiam que existia o Deus, Deus da terra. Então, esse documentário segue uma linha que eu gosto. Então, olha só, já o povo que estava lá no Egito, não. Fica claro para todo mundo que eles não viviam no meio dos egípcios, eles viviam em um local específico, só eles. Então, as crenças deles foram totalmente preservadas. Sim, as lideranças que eu falei das tribos já eram estabelecidas entre eles. Já tinham, tanto que fala bem assim, e um dia, Zípora, da tribo tal, era de Levi? Era? Zípora? Não lembro. Lá no início de Êxodo fala de qual tribo ela era, de qual tribo era o marido que teve Moisés. Então, eles já tinham essa divisão. Então, entre eles, gente, eu falei Zípora, né? Joquebede, é da tribo de Levi, não é? Tu bagunçou tudo aqui, ó. Os dois eram da tribo de Levi, né? Então, já deixa claro que havia essa divisão entre eles. Então, havia essa liderança, havia tudo. Então, os costumes de adoração deles eram diferentes dos medianitas. Então, vai ter um choque disso em algum momento.
Tem uma situação muito legal também de Jetro lá na frente, não sei se vocês já viram, que foi para mim assim muito interessante quando eu comecei a liderar, que Jetro vai dar um conselho para Moisés, que ele fala bem assim: distribua líderes entre o povo. Como é que você vai liderar todo mundo? Um lidera 10, outros lidera 20, outros lideram 100. E tipo assim, essa divisão que a gente vê na igreja hoje, a divisão que a gente vê dos GCs também, é muito, muito interessante olhar para esse lugar. Como que o pastor vai abraçar todo mundo? Não, divide líderes entre vocês. Esse abraça esse grupo, esse abraça outro grupo. E é muito legal, tipo, que é uma coisa que ele deve ter aprendido com outro povo. Entende? Ele traz... É muito legal a forma que isso acontece. Mas vamos lá. O retorno de Moisés para o Egito. Vai dar tempo. As autoridades, lembra que a gente falou delas já? Então, existiam esses chefes das tribos. As autoridades ou anciões mencionados nessa passagem são os líderes dos clãs de Israel. Os anciões geralmente atuavam como uma assembleia de governante, supervisionando a liderança de uma aldeia e comunidade. Nesse contexto, os anciões reconhecem a legitimidade do papel da missão de Moisés, confirmando sua autoridade como líder de Deus. Então, leia aí para a gente, alguém, no capítulo 4, versículo 29. Então, nesse momento, os líderes, Deus falou com ele mesmo. Então Moisés e Arão foram e reuniram todos os anciãos dos filhos de Israel. Continua? Pode. Arão falou todas as palavras que o Senhor tinha dito a Moisés, e este fez os sinais diante do povo. E o povo creu, e quando ouviram que o Senhor havia visitado os filhos de Israel e visto a aflição deles, inclinaram-se e adoraram. Olha que lindo, então. Então, ele chegou na frente dos líderes e fez os sinais. Que sinais foram esses? O cajado virando a cobra, a lepra, a água virando sangue. Ele fez esses sinais para frente da liderança. E eles olharam e falaram: é o mesmo Deus. O nosso Deus falou com ele. E qual foi a fala de Deus lá na sarça? Certamente eu vi a opressão que está sobre o meu povo que está no Egito. Eles oravam por isso. Deus, será que o Senhor não está vendo que o seu povo está sofrendo aqui no Egito? Senhor, o Senhor se esqueceu de nós. O Senhor não nos escuta. Então, as falas de Deus a Moisés, que depois, através de Arão, foram levadas para os líderes, eram falas de orações deles. Quantas vezes isso já aconteceu com a gente, né? A gente ora uma coisa e depois Deus fala exatamente o que a gente orou. A gente fala: certamente foi Deus que usou essa pessoa para falar comigo, não é? Gente, eu tive uma experiência na minha vida única em relação à profecia. Eu sou uma pessoa muito difícil nesse lugar. Então, sou muito resistente a essas coisas. Então, uma única vez, Deus falou comigo através de profecia, e certamente era o Senhor que estava falando. Porque falou de coisas muito íntimas, muito profundas, que eu nunca tinha falado nem para ninguém. Eu vou dar só um detalhe para os irmãos. Nesse dia, eu e a Ju estava comemorando 3 meses que estava namorando. 3 meses. E uma coisa que eu tenho muita resistência é em profecia de relacionamento. Eu não concordo, porque eu já vi muita gente ficando presa em um relacionamento abusivo, porque um dia uma pessoa profetizou que aquele casamento era de Deus. Então, tipo assim, é um lugar que eu já tenho muita resistência. Então, eu não vejo dessa forma que Deus preparou fulano para fulano. Eu acredito que Deus abençoa um relacionamento. Então, tipo assim, foi tão direto. E foi exatamente isso que Deus falou. Deus falou bem assim: eu estou te dando um relacionamento abençoado. Cuida dele. E eu já senti um peso aqui. Eita! É minha responsabilidade, eu que vou ter que cuidar. Aí eu já fiquei: opa, isso aí parece que é de Deus. Gente, essa profecia falou de muitas coisas muito íntimas, profundas, e falou de coisas que aconteceram durante todo o meu ministério. Nessa época, eu montava as danças do grupo de dança da igreja. Aí olha que louco, nesse dia, estava o meu pastor lá e a minha líder na época. E Deus usou o profeta para falar assim, ele vai ser o novo líder do grupo. Não agora, mas vai chegar o tempo que vai acontecer assim, assim, assim. E foi falando, ele falou coisas incríveis. Coisas que foram se concretizando com o tempo. Eu lembro de uma parte da profecia que foi no dia do meu casamento. Que foi uma fala específica que Deus disse lá. E na hora da cerimônia do casamento, o pastor falou na oração. É muito feio o vídeo, porque eu choro tão loucamente essa hora, que eu fico: ai Deus, obrigado, chorando loucamente. Porque, tipo assim, eu vi um cumprimento da profecia de Deus ali. Então, quando você vê que alguém está dizendo uma coisa que realmente é de Deus, o que a Bíblia falou aqui agora? Que eles começaram a adorar. Deus chegou.
Finalmente, Deus não está mais em silêncio. Então, uma coisa que Moisés morreu de medo lá, como que eu vou falar com as autoridades? Ensinarei o que deve dizer. Calma, Moisés, relaxa. E quando ele fala ali, tudo muda, né? Sim. Tudo que para eles era surpreendente. Sim. Eu sou. Eu não vou estar lá esperando acontecer. A cobra para o Egito, ela era um símbolo, a serpente era um símbolo de eternidade. Então, quando ele fala do cajado se tornar em cobra, era chamado de Ouroboros, que é a cobra engolindo o rabo, que forma um círculo, que é a eternidade, o renovo. Tipo assim, é o faraó, a família do faraó tem a serpente como seu símbolo, seu principal símbolo por isso, porque para eles nunca morre, né? Um faraó é como se fosse a reencarnação um do outro, eles estão se reencarnando, então é um ciclo sem fim. Sim, sim. E é muito bom ver esses símbolos, esses elementos, como que Deus ele vai na sua linguagem. Então, meu irmão, você quer que Deus fale com você? Busque a Deus, ore a Deus. E Deus vai te responder na sua intimidade. Não é de uma frase bonita, de um jeito que Deus falou com fulano e ciclano. Às vezes é uma palavrinha que você vai olhar e falar, é Deus. Entendeu? E Deus vai falar. Às vezes numa ministração de louvor, às vezes numa coisa aleatória, num filme, num pássaro que você vê na rua. Deus vai falar, oh Deus, obrigado. Foi na pequena coisa. Que não vai fazer sentido para o outro. Eu sempre gosto de aplicar aquela situação quando Pedro vê descer o lençol com os animais, animais imundos. Se fosse para mim aquela visão, eu não ia entender nada, porque eu não sei o que é animal imundo. Até hoje eu nunca decorei. Até lagosta, gente, por favor, lagosta é mó legal, mó gostoso. E camarão, né? Tipo, animais, né? Então não está contextualizado para mim. Então, muitas vezes, particularmente, eu já tive experiências assim, de coisas muito particulares daqui, ó, da minha cabeça, coisas que só eu compreenderia. Aquela coisa que Deus, né, pastor? O senhor está aí balançando a cabeça. Deus é muito específico na forma de se manifestar a gente e na nossa individualidade. E aquilo, às vezes, não é uma doutrina. Não é pegar aquela sua experiência ali, igual a Ellen White, né? Pegou várias experiências dela e ali ela elaborou uma doutrina. Não quero dizer que a bichinha não era uma mulher de Deus, mas aí ela já se perdeu porque ela elaborou uma doutrina, né? Aí ela desvirtuou um pouco as coisas. Mas o pessoal de Deus conosco não quer dizer que você vai falar, eu já tive experiência consultando a palavra assim, fala assim, fala comigo na palavra, e abri a Bíblia e Deus falou, mas foi tão objetivo e tão assim, tipo, Rosane, quase assim, sabe? Sim. Mas isso não é uma doutrina, né? Não, é uma forma particular de Deus se manifestar. Eu também vejo uma coisa, às vezes Deus fala comigo alguma coisa, que eu chego em casa e falo, Ju, hoje Deus falou comigo. Como? Não sei. Deus falou comigo. Tipo, não sei, só sei que eu estou sentindo. Aí eu vou falando milhares de coisas, eu falo, amém, vamos orar. Porque, tipo, não faz sentido para o outro, às vezes. Vamos lá. Ó. Aí a festa no deserto, que eu já falei, né? Que Deus vai chegar no faraó e falar com o povo ir para celebrar uma festa. Aí ele não deixa o pessoal celebrar essa festa, aí aumenta o trabalho deles, que eles agora vão ter que catar. Estão muito desocupados para ficar pensando em festa. Vão atrás da palha agora. O pessoal fica revoltado com Moisés. Ué, como assim? Você não ia libertar a gente? Você está aqui aumentando nosso trabalho? Que história é essa? Aí é muito legal aqui falar que as festas do mundo antigo, elas eram relacionadas aos ciclos da natureza. E todas as festas que vão ser estabelecidas em Deus, aí agora de novo volta o negócio, meu TCC. No meu TCC eu falei de todas as festas, de como que era dentro das culturas, tipo, é muito legal. Porque tudo tem um significado muito forte para eles. Além do espiritual. Aí lá na faculdade eu não falei do espiritual, né? Não tinha nada a ver. Eu falei do que tinha a ver com eles. Além do espiritual para nós. Então, vai estar relacionado aos ciclos da natureza, aos eventos mitológicos, aos eventos agrícolas, ou as memórias históricas, né? Como que eles vão passar a história. Por exemplo, a Páscoa virou isso, né? Era uma festa de ensinamento. Eles iam falar de como que foi sair do Egito.
de garrafas com uma tampa de uma cor específica, porque em Israel se comemora, e nesse período ele lança uma garrafa com uma tampa, acho que é amarela, depois pesquisa. Ah, é? Eu achei isso curiosíssimo, assim, da influência que a cultura judaica tem, né? É muito forte, é muito forte ao ponto de mudar. Ó, a Coca-Cola é uma mega potência e ela, Não. tipo assim, se rende àquilo. Mas em tudo isso eu vejo Deus falando assim, ó, prestem atenção, ó mundo. Por que a tampa amarelinha? Aí todo mundo, né, você fica curioso. Aí, ó, tem a ver com isso aqui. Aí leva todo mundo a voltar a entender aquilo ali, né? Deus força situações. E até isso, tipo, são festas que celebram até hoje. Qual cultura tem uma coisa que eles não trabalham mais colhendo e plantando e celebram a festa da colheita? Por que é tão importante para eles? É muito interessante. Depois eu vou ler sobre essa tampinha e vou trazer. Muito Traz. interessante. Eu adoro essas curiosidades. Então, era costume celebrar alguns feitos da divindade, procurando com isso perpetuar a ação dela em favor das pessoas. Muitas vezes esses elementos apareciam misturados em uma única festa. Geralmente as festas eram celebradas em um lugar sagrado, o que muitas vezes exigia que fizessem peregrinações até o local. Então, esse pedido de Moisés ao faraó era um pedido comum também, porque em outros povos vivia. Então, não é um pedido estranho para ele. O pessoal está querendo se reunir para celebrar uma festa religiosa deles, então eles têm que viajar para tal lugar, é assim que acontece. Aí é exatamente o que a Rolando falou, não, eles estão sem trabalho para fazer. Que história é essa que eles estão pensando em celebrar uma festa que não tem mais nada a ver com eles? Eles agora são nossos. Aí palhas para tijolos. A palha servia como elemento para dar liga aos tijolos, quando aquecidos. Se a palha fosse insuficiente ou de má qualidade, os tijolos não tornariam forma facilmente. E em grande número deles se quebraria. Então, se eles não tivessem a palha o suficiente, os tijolos não seriam bons, ia quebrar e eles iam ter que fazer tudo de novo. Então, eles tinham que ir atrás da palha e eles tinham que ir atrás de verdade, porque senão ia duplicar o trabalho deles. Então, não era uma coisa de, então beleza, então a gente não faz o tijolo. Não é assim que funciona. Tinha que ter. Deus anuncia a libertação. Então, vamos lá no capítulo 5, É isso? 5, 22 e 6, 12. Até o 6, 12. Agora eu entendi. Eu demoro para entender quando tem duas referências juntas. Aquele plano de leitura da Bíblia lá na agenda da igreja. Nossa, teve uma época que eu me baguncei inteiro por causa disso aí. Perdi a lógica toda. Então, do 5, 22 até o 6, 12, vai estar o contexto de Deus anunciando a libertação do povo. De fato, de como que seria. Lá no 6, do versículo 3 ao 8, a gente vai voltar a essa questão da terminologia do nome de Deus. Uma leitura casual do versículo 3. Alguém leia aí, por favor? O capítulo 6, versículo 3. Aparecia Abraão como o Deus Todo-Poderoso. Pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui conhecido. Então, ó o que ele vai falar aí. O Senhor que aparecia, aí eu coloquei uma leitura casual do versículo 3, nos leva à conclusão de que Yahvé, Senhor, não era familiar aos patriarcas. Embora os textos de Gênesis... Alguém lê, por favor? Gênesis 15, 7. E 28, 13. Já abre outra pessoa aí. Isso é muito forte. Gênesis 15, 7. Na grandeza da tua excelência, derrubas o que se levantam contra ti. Envias o teu furor, que o consome como palha. É isso mesmo? Em Êxodo, deu ruim aqui. Tá igual eu. Gênesis 15, 7. Mas falou da palha, então tá no contexto. 15, 7. O Senhor disse também, eu sou o Senhor que o tirei de Ur dos caldeus, para lhe dar esta terra como herança. Então, olha lá, o Senhor disse, eu sou o Senhor. Então, ele já havia falado isso. Aí aqui a gente lê que esse nome Senhor não era muito familiar para eles. Como assim? Eles não tinham se apresentado. Achou outro? É o 28, 13. 28, 13. E eis que o Senhor estava perto dele e lhe disse, eu sou o Senhor, Deus de Abraão, seu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora você está deitado, eu a darei a você e à sua descendência. Ele está falando de tudo que a gente já está começando a ver.
Então, olha só, aí a gente lê o versículo e acha que esse nome Senhor não era familiar para eles. Porque como assim? Eles agora vão conhecer quem é o Senhor. Aí entra exatamente o que a Rosane já falou. Eles tinham esquecido de Deus. Eles tinham esquecido do que era a essência de Deus, de fato. O poder de Deus, o que Deus podia fazer, aonde Deus ia levar eles. Claro que porque eles estavam sendo escravizados, eles estavam sofrendo, foram muitos anos. É claro que, mas é muito importante olhar o contexto inteiro. É verdade que El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, era conhecido dos patriarcas. E El Shaddai que aparece associado ao aspecto da aliança, que vão sendo assimiladas pelos patriarcas ao longo dos anos. Em contraste, Yahvé está ligado às promessas que demandam longo prazo para serem cumpridas. A gente leu aqui agora, né? Vocês vão habitar nessa terra. Falou muito antes, então é um prazo muito longo. Então, o fato dele falar, eu sou o Senhor, tem um significado nesse Senhor, que é uma palavra muito mais profunda de algo que vai demorar um pouco de tempo para se acontecer. Onde é que eu estava? Sim. Aham. É só pensar nas copas. Segue. Em contraste, Yahvé está ligada a promessas que demandam um longo prazo para serem cumpridas, particularmente aquela relacionada à terra. A gente leu. Assim é correto dizer que os patriarcas não conheciam esses aspectos de Deus. Isto é, ele não se revelou a eles dessa maneira. Então Deus está falando, eu vou me revelar a vocês agora de uma forma diferente. Onde é que a gente vê isso de novo, gente? Com Jesus. Agora vocês vão conhecer a Deus. Ué, a gente conhecia ainda não? Não. Vocês conheciam um reflexo, uma coisa pequena. Agora vocês vão conhecer como eu conheço. Entende? É diferente. A gente vê esse Senhor voltando aí no novo, né? Os patriarcas provavelmente não adoravam a Deus usando o nome Yahvé. Mas não podemos concluir por esse texto que o nome era totalmente estranho para eles. A gente leva mais nisso que a Rosane falou. Aí aqui a gente vai terminar lendo aqui. Olha, glória a Deus, que vamos terminar mesmo. Então aqui, ó, lá no capítulo 6, gente, eu vou só abre a sua Bíblia aí, só para você dar uma pincelada aí. Ó. No capítulo 6, a partir do versículo 14, vai começar a falar sobre os descendentes de Moisés e Arão. Por que isso aqui é importante? Porque lá na frente, a gente vai conseguir entender quais foram os povos que foram surgindo. Então, isso aqui é muito interessante lá na frente ler. Isso vai até o versículo 13 do capítulo 7. Que Deus vai aparecer para Faraó e vai começar agora as pragas. Então, a partir do versículo 14, que vai começar a primeira praga do Egito. E como que é a próxima aula? E como que eu queria encerrar esse momento com os irmãos? Que a gente desse uma olhadinha aí, ó, em tudo que a gente já estudou aí. E a gente vê como que Deus é muito além do que a gente acha que a gente consegue saber. A gente acha que a gente conhece muito Deus, a gente estuda e acha que, nossa, como Deus, eu já estou entendendo Deus melhor, eu já sei mais isso, eu acho que eu consigo discutir melhor sobre tal assunto, eu acho que eu consigo dar uma aula legal sobre isso, eu consigo palestrar sobre isso. Aí você pega um assunto que, tanto que quando foi dividir as aulas, eu falei, não, qualquer parte ali está de boa, porque é um assunto que é comum. Cara, como Deus falou comigo em cada assunto que eu peguei aqui para falar. Porque Deus não é uma coisa que a gente coloca na caixinha. Tipo, agora eu já entendi isso aqui, vou fechar a caixinha, vou estudar outra coisa. Não, Deus se revela de milhares de formas. E a forma que Deus se revela aqui para mim, da gente de Gênesis até o capítulo 7 de Êxodo, que é onde a gente está hoje, é que Deus, gente, ele tem um propósito final. Isso Deus tem falado muito comigo. Deus tem um propósito final para todas as coisas. Sejam grandes, sejam pequenas, Deus tem um propósito final. Quem manda é Ele. A gente pode errar muito no caminho. A gente pode seguir trilhas erradas, como foi falado aqui no começo das trilhas. A gente pode seguir uma trilha errada, mas Deus tem o final ali. Ele vai arrumar um jeito da gente olhar para o lugar certo, voltar a olhar para o alvo, não perder a essência, não perder o que a gente... Quantas vezes a gente já orou isso, né? Tipo, Deus, eu não quero perder isso que eu estou sentindo hoje.
e passa uns 2, 3 dias, já perdeu tudo. É a nossa caminhada. Mas Deus tem um propósito final. E entra o que você falou hoje aqui também para nós. Deus precisa nos preparar para esse lugar. E a gente fala, Deus podia me entregar isso hoje, Deus podia me entregar isso agora, Deus podia estar fluindo na minha vida desse jeito hoje, por que Ele não está fazendo isso na minha vida ainda? Por que Deus não está não sei o quê? Deus sabe o tempo certo que o nosso corpo, a nossa mente, a nossa alma vai estar preparada para esse manifestar de Deus. Meu irmão, eu sonho muito com manifestar de Deus de uma forma muito louca através da minha vida. Eu sonho muito com esse dia. Né? Como diz a Bíblia lá, a criação aguarda ansiosamente a manifestação da glória de Deus em nós. Em nós. Então, eu espero muito esse dia. E eu sei que Deus está nos preparando. Vamos ser inteligentes no processo. Vamos conseguir olhar para o processo, onde Deus colocou a gente hoje, o que Deus está fazendo com a gente hoje. Vamos ser inteligentes nisso, para conseguir entender o que Deus está falando. Porque às vezes a gente perde muito tempo de chegar no propósito, porque a gente está olhando para o lugar errado. Então a gente tem que olhar para onde, meu irmão? Bíblia. E esse é o lugar que a gente tem que olhar. Então, está confuso, está preocupado, não está entendendo, vai mexer aqui, ó. Vai procurar um entendimento aqui. Porque hoje a gente tem muita facilidade, principalmente com o YouTube, principalmente depois da pandemia, de pregações, de lives, de coisas. E às vezes a gente fica muito preso nisso. Ah, Deus quer falar comigo. Ah, eu vou lá ver uma pregação no YouTube. Ah, eu vou lá ver não sei o que, não sei o que. Às vezes a gente está olhando para o lugar errado. Porque a gente está olhando para uma experiência de alguém, para a vida de alguém. Como Deus agiu na vida de alguém. Nós estamos aqui no início dessa igreja. Nós não temos que olhar de como outras igrejas cresceram, como outras igrejas fizeram isso. A gente tem que olhar para a Bíblia. O que Deus está querendo falar com a igreja hoje, agora? Tipo, qual é a mensagem que Deus está querendo trazer para nós, como membros da igreja? O que Deus quer me usar aqui hoje? Esse meu lugarzinho aqui onde eu sento, o que Deus quer fazer ali? É ser inteligente no processo, porque isso vai acelerar as coisas, para a gente chegar nesse propósito. Então, eu queria te convidar para a gente orar. Eu queria pedir que você orasse comigo hoje, pedindo para Deus para Ele se revelar para nós em relação à igreja local aqui, onde nós estamos hoje. Qual é o propósito que Deus tem para a minha vida aqui? O que eu vou fazer como igreja aqui dentro dessa denominação? O que eu vou fazer para a expansão desse lugar, sabe? Para alcançar vidas, para estabelecer, para ser apoio para a minha liderança, para os meus pastores. O que eu vou fazer? Qual é o meu lugar isso? Qual é a minha contribuição nisso? Porque se Deus me colocou aqui, meu irmão, se Deus te colocou aqui, Deus tem um propósito. Vamos alcançar esse propósito rápido. Não vamos ficar presos no caminho, sem entender. Não, vai na palavra de Deus, o Espírito Santo, Ele vai te direcionar. Ensinarei o que deves dizer, que a gente falou hoje. Deus vai ensinar, Ele que vai falar para nós, Ele que vai abraçar, Ele que vai direcionar. Então vamos orar? Senhor, no nome de Jesus, em primeiro lugar eu te agradeço, Deus, pela oportunidade de estar aqui mais uma vez, Senhor. Pai, eu te peço, Pai, em nome de Jesus, Deus, que eu possa vivenciar essa verdade, Deus, que é a Tua palavra, Deus, na minha vida, Pai, em tudo que eu faça, Deus, em onde eu passar, Deus, Deus, no meu falar, Deus, no meu andar, Deus, em tudo que eu fizer, Deus, eu preciso revelar, Deus, a Tua palavra, eu preciso revelar o Senhor que falamos aqui hoje, Pai, eu preciso revelar esse nome, Yahvé, Deus, com todo o seu significado, Deus, em tudo que eu faço, no meu casamento, no meu trabalho, nas minhas amizades, na minha família, Deus, em tudo, Deus. Deus, mas essencialmente, Deus, essa manhã nós queremos orar, Deus, por este local, Deus, que o Senhor nos colocou. Deus, por essa denominação, Deus, que estamos hoje. Deus, debaixo da liderança dos nossos pastores, Pai. Nós queremos, Deus, ser inteligentes, Deus. Nós precisamos entender, nós precisamos olhar para o Senhor, entender qual é o nosso lugar nesse propósito, Deus. Qual é o nosso lugar, Deus? Qual é a nossa contribuição, como foi falado aqui agora, Deus? Qual é a nossa contribuição, Deus, para que as portas do inferno não resistam ao avanço dessa igreja, Pai? Deus, aonde o Senhor, Deus, vai me colocar, Deus, o que o Senhor vai fazer? Deus, eu preciso entender, ouvir e obedecer, Deus. Pai, no nome de Jesus, Deus, queremos ouvir a Tua voz, como Moisés ouviu naquele dia, Deus. E por mais, Deus, que não nos sentimos capazes, não nos sentimos prontos, Deus, cremos que o Senhor vai nos ensinar, Deus, o que fazer, como fazer, quando fazer, Deus, se estivermos debaixo da Tua vontade, Deus. Então eu te peço no nome de Jesus, abençoe essa igreja, Deus, que essa igreja cresça, Deus, com raízes profundas, Pai.
com raízes profundas na tua palavra, Deus. Deus, que essa igreja esteja totalmente presa, enraizada no Senhor, Deus. Oh Deus, que nada nos abale, Deus. Oh Deus, que nenhum vento, Deus, nenhuma estação, Deus, nos abale, Senhor. Porque nós somos, Deus, árvores plantadas pelo Senhor, Deus, para o louvor da tua glória, Deus, como diz a tua palavra. Então, no nome de Jesus, eu te peço, Deus, que nós venhamos honrar o teu nome neste lugar, Deus. Oh Deus, que o teu nome seja adorado, Deus, que essa casa encha de salvação, Deus, não apenas de números, de pessoas, mas de salvação, Deus, que o teu Espírito venha estar nos corações, Deus, de cada um que passar por aqui, Deus, nos use para isso, Pai, queremos contribuir, Deus, da forma que o Senhor quiser nos usar, Deus, queremos contribuir para a expansão do teu reino, para a expansão da tua igreja, Deus, nesses dias. Oh Deus, nós cremos no Senhor, Deus, e por isso pedimos, oh Pai, no nome de Jesus. Amém. Tem uma observação, ó, que passou o filmezinho, que Deus falando, eu sou, explicando que Ele é Deus. E aí vem a resposta do ser humano. Escolheu errado. Agora, aí vem o ser humano dizendo para Deus, escolheu errado. Como assim? Então eu digo, o ser humano, foi Moisés que falou ali, né? Mas eu digo o ser humano, nós. Você entendeu? Então, só uma reflexão que isso tocou no meu coração e eu para dizer para todos, para a gente sair aqui e ir para casa, né, com essa reflexão. Por que hoje esse pregador? Por que hoje essa voz cantando? Né? Essa mídia? Porque o pastor. Então a gente refletir hoje, sair com essa reflexão. Porque eu hoje aqui vim como voluntário. Então, assim, eu acho que cada peça e cada folha, como está escrito na Bíblia, cada folha, né, não cai sem a permissão, sem Deus saber. Então, só isso. Então, a gente refletir e pensar por que isso está acontecendo e por que eu estou fazendo isso. E refletir hoje. Deus abençoe. O Oséias 6,3 fala: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Não sei se vocês perceberam que desde a inauguração da igreja, a gente está numa estação. A estação da busca pessoal. Toda a mensagem, tudo direcionado para uma busca pessoal. Moisés, ele teve a busca pessoal dele em conhecer cada vez mais o Senhor. E não é diferente para a gente hoje. Para a gente ter uma igreja fundamentada, solidificada na palavra de Deus, a gente tem que conhecer mais do Senhor. E essa busca, ela é pessoal. Eu não posso chegar lá e acordar o Hugo, vamos ler a palavra, vamos orar na madrugada. Não posso. O camarada ele tem que se posicionar e decidir, eu quero isso para a minha vida. O Regis falou assim, eu almejo a hora de ser usado de forma sobrenatural. Se ele não buscar, ninguém pode buscar para ele. E todos podem ser usados de forma sobrenatural. É só aquela busca pessoal. Eu falei que acho que foi na vigília. Se todos aqui da igreja começarem uma busca pessoal, lá na sua casa, o que vai acontecer aqui nesse lugar? Vai incendiar a igreja, vai incendiar a cidade. Daqui a pouco todas as igrejas querem saber qual é o segredo. O que está acontecendo lá? O segredo é a busca pessoal, a busca de cada um. E é isso que a gente tem que conhecer o Senhor cada vez mais. Mais e mais intimidade, mais e mais relacionamento. E essa tem sido as minhas orações, né? E a gente não vai mudar de estação enquanto não tiver uma busca.
A gente só vai mudar de estação quando vê o pessoal buscando de forma sobrenatural. Deus